eu vivo a vida cantando. Não me adianta chorar. Sigo com Cristo, Cristo comigo, é doce o meu caminhar. Então é bom que as pessoas saibam disso, né? Por isso que eu falei para o senhor. Viu, Ezequias Soares, Joel Freire, José Carlos de Lima da Paraíba? Escutem aí o testemunho desse homem aqui, que é um âncora nas Assembleias de Deus no estado de Pernambuco, que conviveu com Ailton José Alves, e a ilegitimidade da sua ascensão à presidência da igreja, assim como as ilegalidades foram tantas, que ele, tendo como referência a Bíblia, não foi possível continuar nessa administração. Então são homens como esses, me permita, doutor Miguel, dizer isso, que vocês têm que ouvir e têm que escutar, porque nós, os antigos, que conhecemos a realidade, nós sabemos que vocês vêm para aqui com outros interesses, né? E um desses interesses, talvez, é que as não conformidades, ilegalidades e desvio de condutas de vocês também tenham um aliado que talvez que seja o próprio Ailton José Alves. Então, o senhor jamais o elogiaria? Não, senhor. Eu diria o que ele é. Eu não... Pastor Josué, olha para mim. Olha. Eu não tenho duas faces. Na audiência, entre detalhes, há muitas coisas ali que, se a gente for observar, que o Ailton José Alves disse sem querer. Ele disse assim, né? Doutor, eu não sei por que eles me perseguem 24 horas. Nunca fiz mal a ninguém, não devo nada a ninguém. Isso aí é muito forte. No Brasil hoje, quem não deve? De empregado, assalariado, a empresário. Todos devem. Compreendeu? Então, quando o Ailton José Alves chega e diz numa audiência, eu não devo nada, e você vai olhar o consumo dele, o que ele adquire, qual é o produto advindo do seu trabalho que dá da condição dele manter todo aquele padrão de vida sem dever nada a ninguém. Aí está a resposta, não é, doutor Miguel? Não devo nada a ninguém. Quem não deve hoje? O senhor agora acabou de dizer que devia. Entendeu? Então, meu amigo, a coisa é muito grave. E quando a gente fala, o pessoal acha ruim, doutor Miguel. Aí é que está, né? Nós vivemos diante de um ser... O senhor lembra que ele disse isso? Lógico que me lembro. Eu estava na audiência. Eu não devo nada a ninguém. A gente está diante de um ser que é um mito, um Deus com um D minúsculo para várias pessoas da nossa igreja. Isso é a verdade. Hoje, pastor Djalma, eu posso assegurar, sem medo de errar, o instituto da idolatria está instalado na igreja. Eu não tenho dúvida. Tudo isso está acontecendo porque Deus está permitindo. É verdade. Não é verdade, pastor? É verdade. Ninguém poderia se contrapor a tanto poder, me diga? Ninguém. Ontem eu estava falando com uma pessoa de Petrolina, irmão não, é um irmão de Petrolina, mas ele estava falando com relação ao trabalho da ADCeara, de Hélio Ribeiro, que lá em Petrolina tem o irmão Elmir Ribeiro, e ele estava, pastor Djalma, escandalizado. Disse, irmão Josué, isso é um absurdo, como é que esse povo admite e aceita? Para Ailton José Alves, ele me disse, esse povo da ADCeara está seguindo ao demônio. Os pastores que saíram da igreja estão fazendo um trabalho para Belzebu. Meu irmão, isso é muito forte, meu irmão. Muito forte. A ponto, doutor Miguel, que o senhor sabe que a família do Hélio Ribeiro, do Elci Ribeiro, Elmir Ribeiro, eram tão unidos aqui, e diante dessa administração, eles agora estão separados. Aí eu pergunto, doutor Miguel, como é que esse povo, e pastor Djalma, como é que esse povo vai entrar nos céus? Me responda.
O senhor que é um baluarte aí, o homem... É o decano, é o decano. Não é? Me responda, como é que eles vão entrar no céu? 2 irmãos carnais, que um deixou uma igreja para ir fazer a obra, não pecou, não transgrediu, não caluniou, não difamou, pelo contrário, saiu calado e oprimido para não escandalizar. E o irmão que fica, o povo que fica, diz que ele está seguindo ao demônio e lá não vai. Doutor Miguel, o que é que a gente está vivendo hoje, doutor Miguel? Absurdo, absurdo, pastor. Absurdo. Tem pessoas que da própria igreja Assembleia de Deus, porque é do campo de Abreu Lima, Madureira, o pessoal não cumprimenta. Não cumprimenta. Pastor, eu tenho a paz do senhor, outro irmão que passava pela frente lá, onde nós nos congregamos, um ambiente familiar, ele olhou para o chão. Olha só. Aí quando ele chegou mais na frente, ele levantou a cabeça, paz do senhor, meu irmão. Ele olhou para o chão Novamente. Que coisa. Eu dei 2 vezes para chegar à conclusão se realmente ele tinha prometia. ouvido. Amém. Eu quero saber como é. Vocês não responderam. Como é que esse povo vai entrar no céu? Eu vou responder, pastor. Eu vou lhe responder. Ele não vai entrar nem na cidade que Jesus foi preparar, quanto mais no céu. Mas ele disse que ele... Mas tanto que ele não, vai mas entrar aí que ele entra disse... no céu, mas no céu dele. Ele disse que vai empurrar o pessoal no céu. Isso, é tanto que ele É no disse céu que vai dele, empurrar o povo entenda. no céu. Ele fez no céu. E o representante da igreja disse que dá o dinheiro a uma entidade e também uma entidade. Tá entendendo? Então é o céu dele. É o céu. É o céu dele, que não pode ser o céu que Aqui nos almejam, né? Habita a santidade, a Trindade Santa, porque esses homens, esse povo... É coisa absurda. Perdido, né? Tem um irmão do grupo, um irmão chamado Jaldemar. Irmão Jaldemar disse que da igreja é como se ele fosse um leproso. Ninguém quer falar com ele. O pessoal escanteia ele. O pessoal fica dizendo, não chegue perto desse irmão, não. Porque esse irmão, ele é do lado contrário. Que situação. Existe lado contrário, Ô doutor Miguel, e quantas vozes existem por aí dizer assim, cuidado com aquele grupo. Se não tivermos, doutor Miguel, se nós não tivermos raízes, seremos arrancados, pisoteados, cuspidos, e os elementos que assim fazem, dizendo assim, eu sou, eu faço. E para escapar de mim, só Deus do céu. Quer dizer que o senhor acompanhou 3 administrações. Eu posso dizer 4, né, Josué? 4 administrações. José Bezerra, José Amaro, José Leôncio e o atual Ailton. Então o senhor tem praticamente aí, durante esses anos, a experiência para saber diferenciar de um ministério para o outro. O senhor poderia, pastor Tomás, explicar e exemplificar qual a diferença desses ministérios para o atual, já que o senhor viveu essas 4 fases da nossa igreja? Doutor Miguel e todos os presentes que aqui se encontram, muita diferença. Mas tem se levantado. Essa palavra Deus me deu quando eu saía de casa. Pastores piratas. O que é isso? É aqueles que quando assaltam, então quem seguia ele vai numa boa, continua a viagem. E quem não seguimos, ele joga dentro do mar. Ele joga dentro do mar, sabendo onde tem o cardume de tubarão. Isso é a pura verdade. Essa expressão nunca eu tinha ouvido, não. Eu mas também. Se aplica muito bem aos nossos dias. Deus me deu essa palavra quando eu fui saindo de casa. Muito, muito bem. Pastores piratas de Jalma. E que também desviam a rota da embarcação, não é, pastor? Mas é claro, pastor
Josué, eles têm que desviar. Eu já vi, pastor Tomás, pastores na feira vendendo verdura, Josué. Eu vi, presenciei pastores trabalhando, vendendo seu banquinho lá, vendendo para não Para de depender. noite estar Exatamente. Eu vejo o pastor Tomás hoje, é um homem que vive do suor dele, do trabalho dele. E hoje, como o senhor disse, esses pastores piratas que hoje vivem do suor alheio. Isso é uma vergonha. É vergonhoso. É vergonhoso. Muito vergonhoso. Você saber que está sendo sustentado por pessoas, pelos ambulantes, empregadas domésticas, funcionário público, Pedreiros. pedreiros que Cozinheiros. pagam ali seus dízimos. Tá entendendo? Isso é vergonhoso. É vergonhoso, Josué. Quem conheceu o pastor Almeida sabe que o pastor Almeida era aquele homem que jamais entraria em discussão, em briga. Não, ele simplesmente, as pessoas, pastor, corra, pastor, contacte com os outros pastores, porque vai haver eleição. Ele disse, não, se for da vontade do Senhor, eu assumo. Se não for também, veja o pensamento dele. Só que por trás estavam fazendo coisas que ou todo mundo sabe a forma. Muitos aliciamentos, viu? Muitos aliciamentos. Muitos pastores foram prometidos cargos. Eu trabalhava na época como assessor jurídico do pastor Francisco Olímpio. Era deputado federal, ele chegou a ser deputado federal, e ele me contou como se deu. Está entendendo? Ele contou porque ele era o pastor presidente, o pastor local, o presidente da Assembleia de Deus de Toritama. Toritama todos conhecem. É o maior campo em questão financeira no estado de Pernambuco, porque lá estão os maiores empresários, todos eles da Assembleia de Deus. Inclusive eu fui advogado da associação de lá, pastor. Eu fui advogado da Associação dos Comerciantes, lá de Toritama. Trabalhei lá por quase 4 anos, então eu conheço a história daquele campo, a renda daquele campo. Então, o pastor, de posse desse montante, saiu cooptando pastores de forma até vergonhosa. Mas essa é a nossa história. A gente não pode esconder. Se deu dessa forma, o Senhor é testemunha viva e agora declarada do que aconteceu. Não é isso, Josué? Com certeza. E Josué também. Josué participou também, Josué. Que você estava na Bahia ou já estava aqui em Pernambuco? Não, nesse período eu estava na Bahia. Na Bahia, né? Mas você, pelo menos, soube dizer, né? Soube dizer. E o pastor Djalma... É uma memória viva, né? É uma memória viva. É um homem que hoje está aqui. Doutor Miguel, eu me calo, eu estou aqui calado, porque isso aqui é o pastor Djalma, é uma memória, é um âncora, né? Uma coisa aí, quando ele começou falando desde José Bezerra, eu era um bebê. O pastor José Amaro morreu em 1977. Naquela época eu tinha 20 anos. Então a gente fica querendo captar o máximo de informação. E como eu ia dizendo, doutor Miguel, então o pastor Djalma, pelo que me consta, é o único que viveu, né, aquela situação, e antes da situação que conhece tudo. É o único que chega e fala e relata a verdade, não é? É tanto que ele deu uma entrevista aqui, até no seu escritório. Foi. E é o que eles estão querendo, viu, pastor José? É apagar a história. Exatamente. Eles estão querendo apagar a história. Exatamente. Eu acho até que a construção desse mega templo era exatamente para apagar um pouco a história. Apagaria tudo, você estaria com o mega templo até idolatrando mais ainda exatamente o presidente e a história e o passado, que você não tem que usar o evangelho para enriquecer. Para quê? Senão aquele homem rico seguiria Jesus, né? Deixa a tua riqueza e segue. Ele não quis. Então a gente está vivendo hoje uma geração de pastores midiáticos, pastores que sobrevivem exclusivamente dos dízimos e ofertas. E não só eles,
toda a sua família. Aí tem um detalhe, a verdade é essa. Tem um detalhe, doutor Miguel. Aqueles pastores que viviam na feira trabalhando, se vendessem, levava a feira para a família. Se não vendessem, não levava. Mas aí eles continuavam esperando sempre na dispensação de Deus. Quando o demônio, que muitas vezes naquela época, uma coisa hoje que o demônio não se revela mais na igreja, isso aí a gente sabe por quê, mas o demônio se revelava muito naquelas épocas. Os pastores eram usados e expulsavam. Eles eram autoridade na palavra e na igreja. Hoje não, o demônio faz o que quer, meu amigo. Não se manifesta dentro da igreja e mesmo se manifestar, ninguém expulsa. E lamentável, doutor Miguel, é que as pessoas, uns conhecem, outros não conhecem a realidade. Exato. Como começou a igreja Assembleia de Deus. Exato. E quando você fala, tentando contribuir para... Primeiro, não arrancarem os antigos marcos, porque o que eles falam não são marcos, não. Marcos é isso aqui, que o senhor é um marco. O doutor Miguel é um marco. Então, tem a história das Assembleias de Deus. Aí essa geração neófita, que não conhece, não viveu, quando você começa a querer resgatar, começam a combater, dizer que você está se levantando contra o ungido da igreja. Eu até me esqueço um pouco a expressão, é ungido da igreja, e como é a outra? O anjo da igreja. Sim, o anjo da igreja e ungido do Senhor. Como é que pode, levando a igreja a um estado desse de calamidade espiritual? Mas sabe o que é, pastor José? É que a Bíblia ela tem respaldo para tudo. Quem viveu, não é o caso aqui da história viva. Viva, do âncora, viva. José Bezerra. Não conheci nada de José Eu também não Bezerra, conheci, mas não. de José Abade da Silva, sim. A maneira como José Leôncio Administrou a igreja. Administrou e saiu. Saiu pobre. Não pode de maneira nenhuma aceitar isso que está acontecendo. Mas contra, como o senhor disse, os seus princípios. É uma geração nova que essas palavras do pastor Tomás vão fazer falta, sabia? Muita falta, pastor. Eu digo sem medo de errar. Mas a sua experiência. Estão registradas aqui? A sua experiência como pastor da igreja vivenciou tudo isso. Isso é um arquivo vivo, pastor. Que muitas pessoas não vão ter esse privilégio que eu estou tendo, Josué está tendo, de ouvir essas verdades que o Senhor traz consigo e vai levar. E tem alguns que estão com essas verdades caladas, não externam e vão levar para o sepulcro. Vai servir de nada. É a mesma coisa que enterrar o talento. Eu acho que fazem parte daqueles da turma de Gideão, né? Gideão, que os foram e beberam a água, levando a boca ao ribeiro. Esses que estão calados e aceitam essas coisas. Essa é a história, infelizmente, da igreja que a gente está vivendo hoje. E a gente não sabe, pastor, o que será no futuro. O senhor, como homem de Deus, como pastor, o que é que o senhor sugere para o renovo dessa igreja que está aí adormecida? A minha sugestão, pastor Miguel, é que eles procurem mais crescimento. Não acredite em toda a história. A história real é a história de Jesus. Ele diz assim: o multiplicou peixe, multiplicou pão, deu de comer a 5.000 pessoas, ainda sobrou um pedaço, que hoje a gente ainda come os pedaços da sobra. Deixa eu lhe fazer, me permita eu fazer uma pergunta para ele, rapidinho. Pastor Djalma, veja só, 24 anos de administração de Ailton José Alves, é porque eu gosto de ir logo no âmago da questão. Bem objetivo. 24 anos de administração de Ailton José Alves. Todos os anos, no mês de outubro, pelo menos eu acompanho de 2004 para cá. Não é? 2004 para trás eu não estava aqui. Aí normalmente vinha governador, prefeito, deputados. Houve uma ocasião em que tinha vereador, ali na frente tinha vereador, tinha deputados, tinha candidato.
né? E, além disso, pastores de fora, da Espanha, dos Estados Unidos, pastores outros do Nordeste, preste bem atenção. E todos eles elogiando Ailton, parece que o culto é para Ailton José Alves. Elogiando Ailton José Alves, e tinha que falar Ailton José Alves, na esposa de Ailton José Alves, nos filhos, nas noras e até nos netos, todas as vezes, destilando elogios em cima de elogios. Eu queria saber o seguinte: se nesse aniversário fosse chamado o pastor Djalma para lá e tivesse que falar alguma coisa sobre a administração de Ailton José Alves, se fosse chamado Hélio Ribeiro, eu vou falar os nomes aqui, doutor Miguel, isso aqui para que as pessoas vejam, porque quem está de fora e vê os elogios não sabe o que se passa aqui, às vezes não quer saber. Mas por que os de dentro não são chamados a dar testemunho dessa administração, como o pastor Djalma aqui, veterano, desde a época do pastor José Amaro da Silva, né? O próprio pastor Severino do Ramo, que foi missionário, não é isso? Aqui das Assembleias de Deus, na Argentina. O Hélio Ribeiro, o Elmir Ribeiro, o Jonatas Lins. Será que se esses homens que estavam mais no dia a dia da igreja aqui, em contato e participando da administração de Ailton José Alves, será que eles o elogiariam? Inclusive o senhor, queria que o senhor respondesse. O senhor teria motivos para elogiar Ailton José Alves, como esses que vêm de fora? Me desculpe, doutor Miguel, que eu queria ver, porque isso aqui tem me perturbado muito. Por que ele não chama os de perto? Então os de longe, então as pessoas veem, olha, elogio, é muito fácil. E os de perto? E o senhor que diria, pastor Djalma? Eu não diria, eu digo. Eu não entendi. Eu não diria, eu digo. Sim, diga. Eu tenho uma personalidade, pastor. O senhor teria motivo para elogiá-lo? Não, de jeito nenhum. Doutor Miguel, pastor Josué, eu fico sentindo gastura. Gastura é uma espécie de um mal-estar que dá no nordestino, que diz gastura, mal-estar. Quando eu vejo um pastor da minha idade elogiar A e B porque ele ganha 30 mil reais, é uma falta de personalidade, pastor. Pelo amor de Deus, aprende a ter vergonha, meu irmão. Vai para o altar de Deus e pergunta para ele: o que é ser homem, Senhor? Macho, o cachorro também é macho, pastor. O jumento é macho, o sapo é macho, o rato é macho, entendeu? Mas homem é difícil. E de honra, aí que é difícil. Davi disse para Salomão: eu vou morrer, meu filho, mas te esforça para ser homem. É esse o meu propósito. É a trancos e barrancos, pastor Josué. Pastor Miguel, é a trancos e... Não é fácil, não. Não. Pastor Josué, eu estou aqui agora, chegar ali na frente da minha Djalma, toma 30 mil reais, demonstra tudo que tu fizesse. Guarda teu dinheiro, meu. E o senhor foi repudiado pela direção exatamente por esse posicionamento. Esse foi... Se o senhor fosse comer no mesmo prato, fosse ser submisso, serviçal, talvez o senhor hoje tivesse com salário lá em cima, tivesse morando numa mansão, tivesse aí com a vida, mas não. O interessante, doutor Miguel, é que eles, por certo, conheciam a posição do pastor Djalma, que talvez nunca se aproximaram do senhor para lhe comprar, para oferecer algum presente. E agora, há nas redes sociais um testemunho de Jonatas Renato, que foi praticamente tesoureiro dessa igreja, que lhe foi oferecido, e isso ele disse... Foi. Ele disse na Polícia Federal também. Na Polícia Federal. Foi-lhe oferecido para que ele não falasse o que sabia. E para Paraná, um apartamento e um emprego e não, carro. E carro, para ele ficar calado. Como é que pode uma coisa dessa? E ele recusou tudo
e deu testemunho na Polícia Federal. Eita, homem de E Deus, ele viu? fez isso, pastor, sob compromisso De falar a de verdade. falar a verdade. Porque se mentir, você pode ser enquadrado aí como um falso testemunho. Ele não, ele teve muita coragem. Inclusive, José, na audiência que houve a condenação, que não houve a condenação, houve a absolvição, ele disse que na igreja existia um caixa 2. Caixa 2. Um caixa 2. Doutor Miguel. É muita coragem. E só relembrando também, o gestor presidente muitas vezes ligou para ele na residência e a mãe dizia: olha, o pastor Ailton quer falar com você. Ele dizia: eu não tenho nada a falar com o pastor Ailton, porque ele já sabia qual era o teor da conversa. Calar a boca Realmente dele, é muita- mas é ele muita tinha coragem. ele tinha compromisso. Meu irmão, é coisa de Deus. Demais, O senhor demais. dizendo aqui que essas denúncias são de Deus, que homem não se dobraria? Quer dizer, doutor Djalma não se dobraria, eu também não, o senhor também, mas muitos se dobrariam diante dessa Com vantagem, certeza. né? Mas o Jonatas Renato não se De- dobrou. Olha, a coisa é tão grave que a gente denuncia, reitera as denúncias, processo em tudo, tá, doutor Miguel, em tudo que é justiça comum, justiça criminal, Polícia Federal, Ministério Público, Delegacia de Repressão ao Crime. Presbítero morre dentro do mato que nem indigente. Outro se suicida. Aquele presbítero que foi aí, doutor Miguel. Em aliança. Aliança, né? Aliança. Um homem que era... O senhor tomou conhecimento disso? Totalmente integrado na obra desde a mocidade, casado com a esposa, fotógrafo. De repente o homem... E a igreja em si, o ministério, não procura dar nenhuma satisfação, não procura investigar por as claras isso aí. Por quê? Oi, doutor Miguel, o senhor aí que é do direito, me diga, porque se o homem é presbítero da igreja e alguém de lá da aliança disse: olha, era um homem integrado, muito trabalhador na obra, Fiel. esforçado, fiel, de repente o homem se enforca. A obrigação de qualquer instituição onde esse homem era ligado não era esclarecer os motivos. Procura até um psicólogo para tratar. Não, e não era esclarecer os Tá motivos entendendo? da morte. Com certeza. As- Agora, veja um Mas não. detalhe. Veja um Se não detalhe. tem- não Em tem satisfação a dar a contrapartida, ninguém. viu, Josué? Em contrapartida a isso, veja um detalhe muito importante. Em contrapartida, foi consagrado um membro de uma facção criminosa, que eu não vou citar o nome. Esse rapaz chegou a ser diácono da igreja. Veja bem, foi consagrado pela presidência, e esse rapaz a gente só descobriu porque ele foi preso aqui no estado vizinho da Paraíba. E apareceu isso na mídia, apareceu em todos os jornais, e ele era diácono da igreja. Movimentando volumes Cadê e volumes de dinheiro na a igreja. visão? O que se tem hoje, Josué, se você ou qualquer um querer se vender, se for uma pessoa que tem uma certa posição, tem uma situação financeira estável, com certeza você chega aonde quiser na igreja. Você pode ser diácono, presbítero, pastor, o que for. Tá entendendo? Por quê? Não se tem mais aquela visão. É só se vender, né? É porque, É veja, só se a pessoa vender. consagrar o membro de uma facção criminosa, um membro que só foi descoberto quando ele foi preso aqui na Em Paraíba. atividade. Em atividade. Veja que ponto a igreja chegou. Veja que ponto. Hoje se tem basicamente uma segurança armada. Hoje, nosso irmão Sivaldo sofreu uma agressão. Me permita dar só um complemento. Consagram ao diaconato, se for ler a Bíblia, as recomendações de Paulo e de Timóteo, os requisitos para que seja diácono, estava lá. Tá lá. Eles não observam nenhum. Aí, doutor Miguel, uma pessoa que agride, né, dentro da justiça, dentro do prédio da justiça, agride um irmão, aí é consagrado ao evangelista. Um outro que mete a mão no erário, o erário público, já sabe, né, se envolve em rachadinha,
confessa, assume a culpa, faz um acordo de não persecução penal para que a investigação não prossiga e é consagrado a evangelista. Que ministério é esse, pastor? Que estatuto é esse, eu Que pergunto? estatuto é esse? Que conveniência é essa, meu amigo? A coisa mais grave do que Não é vergonhoso, pastor? se imagina, é vergonhoso. É vergonhoso. Vocês falam assim, né? Aí eu estou me lembrando da maçonaria, que para se botar o integrante, a maçonaria, vão pesquisar desde a hora que ele nasceu. Ou seja, Pesquisa. deixa eu esclarecer aqui que o pastor Djalma falou muito baixinho. Para você ser Chega mais um integrante. pouquinho, pastor Java, falando aí mais um É, pouquinho. para você ser integrante da maçonaria, ser um membro da maçonaria, se faz toda uma retrospectiva na vida social da pessoa, familiar, profissional. Tudo, né? E para participar do ministério dessa igreja, a Assembleia de Deus no estado de Pernambuco se consagra homens dessas naturezas que o doutor Miguel falou. Um vínculo celestial, né, pastor? Um vínculo celestial. Não é um vínculo terreno. Meu amigo, a coisa é muito grave. Aí eu pergunto, sério. existe unção nessas consagrações, José? Não. Existe, pastor? Não existe Que chamado. consagração é essa? Que se consagra um membro de uma facção. Se o rapaz tivesse nascido de novo, aí tudo bem. Mas não, ele foi preso em seguida na Paraíba, praticando o que ele sempre praticou. Estava nativa, né? Nativa! Veja que vergonha! E tem foto ele sendo consagrado. Porque certamente esse rapaz se apresentou como se fosse um empresário de muitas posses. Para chegar a ter o beneplácito do presidente colocando a mão em cima dele e o consagrando e fazendo até o casamento dele. É muita coisa, não é para todo mundo, não. Aí Tá é onde entendendo? está, doutor Miguel. Me permita, assim, né, as minhas. Não é lhe atropelando, nem, é claro, atropelando o doutor Miguel, o pastor Djalma. Josué, Mas aí, meus meu irmão, auditivos se alegram quando ouvem a tua voz. eu não posso, eu como membro, não é como diácono, como pastor, né, como ministro da igreja, eu não posso conceber Ezequias Soares de Jundiaí, José Carlos de Lima da Paraíba, Joel Freire dos Estados Unidos e também o José Wellington Bezerra da Costa, vocês virem para cá e aprovar tudo isso, meus irmãos. Eu não posso aceitar. Josué Augusto da Silva vai estar aqui, uma voz que talvez não tenha tanta representatividade, mas como o pastor Djalma sempre insiste em dizer, passando por aqui tem que deixar o registro. Eu quero deixar registrado, doutor Miguel, que eu, como servo de Deus, Vai ficar na história. eu não aceito. E não aceitando, vocês vão prestar conta diante de Deus, porque são corresponsáveis, coparticipantes. Pastor. E é por esse motivo que eu digo, pode passar 50, até no bicentenário da Assembleia de Deus. Essas verdades vão ter que ser ditas. O porquê a igreja hoje está inebriada com essa direção. Pois é. Chegando ao ponto de colocar homens como ele, como o presbítero Nelson, outros e outros e outros, no ócio. Exatamente porque criticou, contrapôs os atos da direção. A gente viu isso com tanta evidência e claridade, a questão do pastor Almeida. O pastor Almeida foi perseguido, Josué. Humilhado. Até na morte dele ele foi humilhado. A família conta isso com pesar. A gente tem hoje uma pessoa dessa que é endeusada e idolatrada. Então, eu vou contar algo aqui que eu não contei talvez no particular, a questão do pastor Ezequias Soares. A família do pastor Ezequias Soares faleceu, um membro, não sei se foi a mãe dele, e através de contatos ele me procurou no escritório para eu ser advogado, logicamente, do inventário. E o pastor Ezequias Soares me confidenciou: posso morrer amanhã, não vou guardar isso dentro de mim. Amém. Ele disse: irmão Miguel, estou aqui no seu escritório, vim aqui a Recife, mas eu não vou no Templo Central.
porque eu sei a forma como o pastor presidente chegou. E à Ezequias é presidência. pernambucano, né? É pernambucano, de Abreu Lima. Ele disse isso a mim. Ele disse a mim. E hoje, quando eu vejo ele dando aquelas palavras, eu digo: honra não é para todo mundo. E uma das coisas que o homem perde e jamais adquire de novo é a honra. E ele disse isso a mim. A mim. Ele não disse a ninguém, ele disse a mim. Eu vim aqui, que ele precisou de assinar um documento, veio aqui em Recife, não foi no Templo Central. Ele disse isso até num tom assim, triste. Diz: olha, eu não vou, porque eu sei como foi que aconteceu essa eleição. Então eu não sento. E de repente a gente vê ele largando elogios ao presidente. Isso é vergonhoso, porque ele sabe que ele me disse isso. Ele sabe que ele me disse isso, me confirmou isso. Quem foi que lhe falou assim? O pastor Ezequias Soares. De Jundiaí, né? De Jundiaí. Esse que veio aqui para Pernambuco. Veio aqui, falou comigo. E eu estava concluindo. No caso, eu estava sendo concluindo o inventário, né, da família. E ele disse a mim que não iria no Templo Central, porque não aceitava aquela forma como o Ailton José Alves chegou à presidência. Veja, aquilo eu recebi como realmente um homem que tinha honra, não é? Uma honra. E outra, honra desde dizer: não, eu não vou ali porque porque conhecia o pastor e respeito Almeida. Para com a entidade divina que era a igreja, porque quem tem responsabilidade dentro da igreja se comporta assim. Agora, o senhor sabe, nesse último aniversário agora ele veio e evocou o questionamento sobre a autoridade de Moisés, de Davi e de Paulo para justificar essas denúncias contra Ailton José Alves. Então, pastor Tomás, é muito difícil, né, pastor? A gente agora está vivendo um tempo difícil, a gente está vivendo um tempo anômalo, a gente está vivendo um tempo em que sobrepõe a soberania do homem sobre a soberania de Deus. A gente está vendo uma criatura ser colocada no lugar do Criador. A gente está vendo o púlpito da nossa igreja, onde a gente viu mensagens maravilhosas, mensagem de homem de Deus, hoje ocupado por políticos, por pregações fúteis, pregações ocas, sem sentido, puro feno e não alimento. Palha, feno. Mas é aquilo, o pessoal está se alimentando disso. Eu quero fazer aqui um registro e as considerações aqui é o seguinte: a Igreja de Deus, a todos os membros da igreja em Pernambuco, ao Ministério de Auxiliar de Trabalho, a pastor, quando a igreja, segundo o apóstolo São Paulo, aliás, quando Deus, segundo o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, que diz que pastor é dado por Deus à igreja, profetas, doutores, ensinadores, é dado à igreja. E se ele dá à igreja, só há uma coisa, duas coisas que podem afastar esse homem: é pecado ou Deus, através da morte. Então, se eu digo isso aqui na autoridade de Deus, qualquer ministério, e eu estou falando do Ministério de Pernambuco, se vocês tiram, igreja, preste atenção, isso aqui, eu estou dizendo isso aqui, vai ficar registrado. Se vocês tiram um homem desse que foi dado à igreja por Deus e não dão satisfação à igreja, não explicam a igreja, não consideram a igreja, porque vocês agem como que se as chamadas fossem vossas, a unção fossem vossas, e vocês manipulam, tira quem quer, bota quem quer, afasta quem quer, realça quem quer. Vocês estão cometendo um grave erro, gravíssimo erro diante da igreja de Deus, da noiva de Jesus. Porque foi Deus quem deu. E vocês vão ser duramente cobrados.
Assim é que diz a palavra de Deus, a Bíblia, e pela experiência que nós temos. Então, quando eu falo isso, está aqui um exemplo. Um homem aqui íntegro, pastor da igreja, consagrado, tem a carteira ainda, né, que é da CONADEP, da IEADPE. Tem, mostre aqui, pastor, mostre aqui, por gentileza. Rapidinho, doutor Miguel. Olha, pastor Miguel, essa aqui eu não conhecia. De onde é essa aqui? Essa é da CONADEP. Não, essa aqui é da... Veja aí, doutor Miguel. CONADEP está aqui que eu conheço. União dos Ministros das Assembleias de Deus no Nordeste. CONADEP é essa aqui, ó. Essa é a CASMADEP. Essa eu nem conhecia. Essa da Caixa. Essa é a Caixa de Assistência Social dos Ministros da Assembleia de Deus. Veja o peso. o peso. Então está aqui pastor Djalma. Todas as credenciais. Todas as credenciais. Eu não vou mostrar porque aqui está. Depois a irmã ali, ela coloca. Censura os números, né? Mas está aqui, ó. Carteira da CONADEP, né? Aqui, ó. Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, CGADB. Está aqui. Carteira de membro das Assembleias de Deus. E está aqui também da CONADEP, a mais nova, assinada por José Leôncio da Silva. Tirar um homem desse da frente da igreja e deixar e deixar no ostracismo, desconsiderado, assim, né? Esquecido, é um desrespeito à noiva do Cordeiro. E como ele, tem muitos outros. Tá certo? Não é exceção. Tem tantos pastores também assim, que eu não vou citar nomes, porque se eu citar o nome de qualquer um, com certeza vai ser cortado o seu salário. Aí vem um oba-oba de meninos que ainda usam fralda, que não sabem o que dizer nos púlpitos, que pensam que a estudar, a ler um livro é unção. Aí pega esses meninos e bota na frente da obra para enganar a igreja. Agora, Josué, eu vou fazer explicitamente, juntamente com outro advogado, uma leitura dissecando o estatuto, para provar que esse estatuto é letra morta. Esse estatuto não existe. Agora, as ações que estão vindo aí para apresentação de documentos, tá entendendo? Se encontrar alguma falha que possa ser utilizada no estatuto, com certeza vai vir uma ação aí para mudar aí muita coisa. Tá entendendo? Com certeza vai vir. Porque cadê a lista de culto? Se tem um estatuto, se é a lei que rege, a gente tem que obedecer. É como qualquer cidadão está sujeito às leis do seu país. Então, tem que se sujeitar a essa lei. Só que essa lei é letra morta. Porque a lei é o próprio presidente. Fazer o quê? Doutor Miguel, se não me falha a memória, não. Se não me falha a memória, não. O estatuto da CONADEP é tanto que é uma ação ditatorial, tirana, autoritária, que só quem assinou no cartório para registrar foi o Ailton José Alves. Ninguém assina com ele. Aqui, igreja, aqui, ó. Lista do culto, tem um ano aqui? 1998. Esse homem aqui é pastor das Assembleias de Deus. 1998, está aqui, ó, a lista de culto. Ele tem tudo, toda a memória, aí está esquecido, escanteado. Uma prata da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco. E é um homem que não vive de dízimos e ofertas. Vale bem destacar isso. É verdade. Não vive de dízimos e ofertas. Ao contrário. Eu ajudo a quem está necessitado. Exatamente. Eu ajudo tirando do meu. Amém, amém. Por isso que Deus tem abençoado a sua família ricamente e vai continuar abençoando toda a sua prosperidade e prole. Porque aí vem os filhos, vem os netos, vem os bisnetos, tudo aí da raiz. Só não deu dízimo na IEADPE para
que contribua para a perdição desses que aí estão, viu? Dizem que a vida é sofrer, que é um constante penar, que tudo é sofrimento, que o mundo só faz chorar, e que a felicidade é coisa que não existe. Quem assim pensa só vive a sofrer, vive cada vez mais triste. Eu vivo a vida cantando, não me adianta chorar. Sigo com Cristo, Cristo comigo, é doce o meu caminhar. Eu também sei que a vida tem seus momentos cruéis, que há caminhos cruentes que sempre ferem meus pés, mas sei também que é preciso confiar mais no Senhor para ter paz nesta vida também e nela ser vencedor. Eu vivo a vida cantando, não me adianta chorar. Sigo com Cristo, Ele comigo, é doce o meu caminhar. Para quem vive a chorar, para quem vive a sofrer, há um caminho excelente para em paz se viver. É Jesus Cristo o caminho de amor, ternura e paz. E quem viver com Jesus o Senhor não chorará nunca mais. Eu vivo a vida cantando, não me adianta chorar. Sigo com Cristo, Ele comigo, é doce o meu caminhar. É doce o meu caminhar, é doce o meu caminhar. Maravilha, maravilha. Eu só tenho que agradecer, pessoal. Eu espero que os inscritos aí dê o like, certo? E continue seguindo o canal Pode Expressar, que nós hoje tivemos uma grata lembrança da história da nossa igreja, que vai continuar, tá bom? Agradeço a todos. Eu sou grato, amigo.